Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Então, hoje, quando a gente fala em franquia, Alessandra, qual que deve ser assim, a pessoa pensar no capital desta empresa, o que ela deve já pensar como um volume total de capital aí para abrir essa franquia? É preciso a pessoa ter em mente que muitas vezes não só o investimento inicial que será necessário nesta franquia é o único investimento que ela vai ter que fazer. É preciso ter um planejamento. Todo empreendedor, todo empreendimento tem que ser planejado. Não é uma compra de impulso, como a gente fala. Não é eu vou comprar hoje, eu decidi ser empreendedor hoje e vou abrir amanhã. É preciso planejar. Então vão ter meses que você não vai ter o retorno desse investimento. Então, além de todo o investimento inicial daquele negócio, você tem que ter um capital de giro. Então é preciso ter essas questões bem definidas. Aquele ponto comercial que você escolheu vai precisar de reforma? Você será o primeiro locatário daquele ponto? Isso tudo implica em mais investimento. Se é num shopping, o shopping exige outros investimentos que muitas vezes no ponto de rua não exige. Então, é preciso analisar antes para não ter surpresas depois. Isso. Agora, quando a gente pensa assim, também, qual que é a margem percentual que hoje numa franquia esse empreendedor ele deve pensar? De quanto que gira essa margem assim, de retorno, no faturamento mensal, por exemplo? 10% a 15%? Como que deve ser? Eles falam em até de 20%. Então tem algumas que você vai ter uma taxa que vai diminuir esse retorno. Então você vai pagar um percentual, que é uma taxa de royalty, que você paga mensalmente. Essa taxa geralmente é em torno de 5%. Então você vai ter isso decrescendo ali do seu lucro final. Então é preciso, a franquia, ela tem vantagens, mas ela também diminui a sua rentabilidade de um outro ponto de vista. Mas você ganha serviços nesse... Já tem alguns valores agregados aí, sim. Né? Agora, Alessandra, quando a gente pensa também num contrato da franquia, qual que é o tempo médio da duração de um contrato da franquia ali que a gente pode ter ali ou pensar assim, já objetivando esse negócio? É de 3 a 5 anos que variam os contratos. Geralmente, esses contratos batem com o contrato de aluguel. Então, é preciso ter claro que eu vou investir num negócio que eu quero fazer, que está de acordo com o meu perfil de empreendedor e é um negócio que eu gosto de fazer, porque são contratos que vão ser duradouros. Então, de 3 a 5 anos. Como é prevista a renovação desse contrato da franquia? Não tão ligado, talvez, à locação do imóvel, talvez, mas porque o contrato comercial ele tem ali os seus padrões que podem gerar, aí, por exemplo, de 1 ano, que é a locação básica comercial. Né? Mas para a renovação da franquia, é comum, é sem muita burocracia, o que há de se pagar para essa renovação? Geralmente, no próprio contrato da franquia já vem descrevendo como que será essa renovação. É usual que se paga metade da taxa inicial, que foi paga anteriormente. Lá no primeiro contrato. No primeiro contrato. É usual que se faça esse pagamento novamente. E há uma celebração de um novo contrato. A franquia, achando que o empreendedor não correspondeu à expectativa dela, ela pode não renovar. Mas isso ela vai sinalizando ao longo do contrato. Ela não pode chegar lá ao final do contrato e falar, não vamos renovar. Ela pode ir falando ao longo do contrato, olha, você não está cumprindo isso, você não... Porque a franqueadora espera que haja um retorno desse franqueado. Assim como o franqueado espera que a franqueadora ofereça serviços que vão auxiliá-lo
nessa execução desse empreendimento, a franqueadora exige que ele também exerça seu papel de empreendedor, né? Que ela tem todos os interesses Sim, na causa, que aquilo lucre. Então, se ela tem um estudo, porque elas geralmente fazem estudos, e que aquele mercado é mais lucrativo do que ele está rendendo para ela, ela vai querer que seja outro empreendedor naquele local, entendeu? Entendi. Agora, outra pergunta, Alessandra, que me ocorre aqui, porque normalmente, às vezes, as pessoas, né, os empreendedores, e nós vivemos um imediatismo louco, não é? Qual que seria um prazo também médio para o retorno desse investimento ali, considerando esse nicho de mercado aí, que é a franquia? Qual que é o tempo de retorno? Geralmente eles colocam de 18 a 24 meses. É um prazo que eles estabelecem para o retorno desse investimento. Mas tem franquias com mais tempo, tem franquias de menos tempo. Vai depender do valor que você investiu inicialmente para aquele negócio. Então, também não adianta você pensar que um retorno, um investimento muito pequeno, você terá um retorno exorbitante. As pessoas costumam sonhar mágicas. Não tem mágica. A conta é proporcional ao que você investiu. Só sonha com o bruto, né? Não esquece de chegar no líquido, Sim. né? Ter toda ali as suas despesas, né? Ali fazer ali todos os seus cálculos, porque tem funcionários, tem os impostos, tem uma série de investimentos que são feitos e devem ser feitos ao longo do período também. Esse dinheiro, Alessandra, por exemplo, a pessoa diz, olha, eu tenho parte desse dinheiro para empreender aí no negócio de uma franquia. Tenho parte. Independentemente do percentual, vamos dizer aí, então, 60%. Compensa fazer um empréstimo para poder comprar ali esse direito de franquia, ou não é bom começar um negócio nesse nível endividado? A gente entende que não é bom, pois toda a experiência de empreender, ela tem um risco. É inerente a essa atividade, ela tem um risco e vai depender da pessoa que vai empreender. Você iniciar já tendo que pagar contas é mais risco para você. Então, gera mais ansiedade, pode gerar uma depressão, porque vai demorar um tempo o retorno vir. Então, é preciso ter claro que eu preciso de ter uma reserva de dinheiro para aquilo, para que eu possa tomar as atitudes necessárias para aquele momento. A gente costuma dizer, uma pessoa que é acostumada a receber salário tem que ter claro que ele não vai receber o mesmo quantia que ele tinha de salário no primeiro mês de empreendimento. Não é possível. Então, ele tem que ter uma reserva. Isso tem que ter planejamento, tem que avisar a família. Nós vamos viver um tempo de vacas magras, como diz assim. Mas que é o tempo da semeadura, não é? É para colher no futuro. Né? E quando se fala, por exemplo, nesse perfil do franqueado aí, o que você pode elencar para a gente como sendo parte desse perfil aí, para quem, de um franqueado mesmo? É saber que, se você disse aí no início, vai depender da pessoa, né? Isso me chamou a atenção. O que precisa ter? Geralmente ele é uma pessoa, tem que ser proativa, tem que ter uma rede de relacionamento. É dessa rede de relacionamento que você vai colher seus primeiros frutos, aonde você vai divulgar. Tem que ser um cara que é fácil de adaptar a mudanças. Não deu certo de um jeito, vou tentar de outro. Persistente. Ele tem que ter ideias, muitas vezes, que a franqueadora não pensou para aquele mercado. E conhecer este mercado. O que a gente fala antes de abrir aquele negócio, visite negócios parecidos, dê uma olhada no seu concorrente, o que ele faz, o que você gostaria de fazer no seu. Interessante seria, talvez, ele também conversar com outros já franqueados, entender ali o mercado, entender ali o dinamismo ali daquela franquia, é importante? Sim, quanto mais ele conhecer daquele negócio e daquele ambiente que ele vai se instalar, menos surpresas ele terá ao longo do caminho. Então ele já vai com uma série de ferramentas para exercer depois. E aí,
aí eu te pergunto também, Alessandra, sobre treinamento. O treinamento e o suporte que a empresa, a franquia, ela oferece. Como que é estabelecido isso para o franqueado? Quais são as garantias até dentro desse Isso contexto? geralmente está em contrato, por isso que tem que ler esse contrato bem detalhadamente. Tem uma circular de oferta de franquia que é anexa a esse contrato e isso vem descrito como que vai ser feito. Geralmente, o treinamento inicial é feito pela franqueadora e o treinamento da primeira equipe é feito pela franqueadora. Depois, se você vai tendo necessidade de repor esse treinamento, aí você arca com algumas despesas. Mas a franqueadora é responsável pelo esse treinamento. Mas aí o franqueado arca com as despesas. Ele arca posteriormente. Sim. Mas esse suporte todo ainda é dado pela franquia. Sim. Não é? Porque aí já vem direto deles e tudo. Então, num segundo momento, todo responsabilidade. É o repasse de know-how que ele está pagando por ele. Isso faz parte do contrato dele. Tem que ser da franqueadora. E agora, por exemplo, na questão da escolha do ponto comercial, a franquia, ela participa da escolha ou o franqueado que ele corra atrás, faça suas consultas? Como que é esse processo? Olha, é usual que a franqueadora vai exigir que ele entregue a ela 3 pontos e ela vai aprovar aquele que ela acha que está mais dentro dos critérios que ela estabeleceu. Mas quem vai escolher quais pontos ele quer é o franqueado. A franqueadora não vai dizer a ele, este é o ponto que eu quero. Não vai dizer. A não ser que ela já tenha uma loja disponível e está fazendo repasse. Então isso pode ser em função de contratos celebrados anteriormente que não deram certo. Não deram certo. Ali, se trabalhar bem, ali pode ser legal. Aí ela tem essa disponibilidade, ela avisa. Quando que é feita uma quebra desse contrato, assim, Alessandra? Em quais circunstâncias? Quando que pode ser exigida essa quebra aí, por exemplo, até por parte da franqueadora? Pode ser por interesse do franqueado, às vezes problemas de saúde, problema na família, e mudou o cenário que ele estava fazendo a previsão. E pode ser por interesse da franqueadora. E aí ela sinaliza para ele quebras de contrato, quebras de cláusula de contrato, ela pode rescindir esse contrato. E aí ela coloca à disposição do mercado este repasse. Mas esse repasse é feito pela franqueadora. Até quanto o franqueado ele tem autonomia para gerir ali o seu negócio, por exemplo, horários, modo de atendimento, promoções, buscar esse aceite ali do público, até onde que ele tem essa autonomia? A autonomia é pequena, ele vai ter uma autonomia na gestão daquele negócio. Quem vai dar o tom daquilo ali é ele. O padrão é a franqueadora, mas a gestão é só do franqueado. Então, ele mas as regras, horário, como que atende, como é que faz a promoção, vem da franqueadora. Vem da franqueadora. Ele não pode fazer, olha, eu estou entendendo que aqui eu conseguiria um melhor resultado se eu fizesse uma promoção assim, fora de época das demais. Ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Agora, ele pode sinalizar para a franqueadora e se ela aprovar, ele faz. Agora, dentro desse processo, há algum tempo, alguma ocorrência onde os franqueados se reúnem temporariamente, uma reunião assim, daquele setor, daquele lugar, por exemplo, Belo Horizonte, determinada franquia, o pessoal se une para ter essa relação com o outro, conhecer, saber quem é? Sim, há um conselho de franqueados que a franqueadora estabelece exatamente para essa troca de experiência entre eles, que é enriquecedora e que traz as boas práticas para a rede, né? A ideia é crescer em rede e ter os benefícios da rede. Considerando aí que a franquia, e ela também, por exemplo, aqui no modo leigo de pensar, Alessandra, a gente vai entender que quem vai adquirir uma franquia é alguém que já ouviu de alguém que está dando certo. Então é uma propaganda meio que boca a boca. Sim. Isso também faz parte do negócio, né? Você conhecer ali.
O Sebrae, por exemplo, dentro disso, ele dá alguma ajuda adicional, mesmo sendo uma franquia assim? No plano de negócio, alguma coisa? Sim, a gente dá todo o apoio para a atividade de empreender. A gente não indica franquias, Sim. Mas a gente dá cursos para quem quer conhecer o universo da franquia. Tem o plano de negócios que a gente auxilia, tem plano de marketing, tem formação de preço de venda. Então, tem uma série de atividades que podem ajudar tanto o franqueado quanto o empreendedor que queira fazer atividade sozinho. Então, pode se procurar, no nosso site tem várias informações, a gente sempre tem artigos falando sobre o tema e é importante, mesmo sabendo que aquele negócio já está testado, não acredite em tudo que foi te falado. Faça as suas checagens, pesquise. Por exemplo, dentro dessa pesquisa aí, para a gente estar encerrando aqui, o que o empreendedor ele tem que olhar em relação à franqueadora? Tempo de mercado, a credibilidade, como que ele vai fazer essa análise para ele dar o start aí nesse negócio? Essa franqueadora tem quantas unidades em operação? Essas unidades estão satisfeitas? Esse franqueado está satisfeito? O serviço que essa franqueadora promete a esse franqueado vem sendo prestado? Procure franqueados dessa rede, converse com eles, vá às lojas, faça um cliente oculto nessas lojas, veja se esse produto você compraria, você está satisfeito com ele? Você está tendo um bom aceite na região, no mercado ali, né? Agora, Alessandra, ainda vem mais uma última questão aqui que eu penso. Sobre as ações de marketing. Vamos imaginar aí uma grande loja de perfumes, cosméticos aí, que é uma franqueadora, né? Aquela ação de marketing, quem paga, quem arca com aquela ação? Por exemplo, às vezes uma ação nacional, uma ação, por exemplo, numa novela, uma ação, quem que paga por isso? É a franqueadora e isso é rateado para as franquias? Como que é feita essa ação de marketing? Grande parte é a franqueadora, mas tem uma taxa de publicidade no seu contrato, que varia em torno de 2%. Mas ela é rateada por todos os franqueados. Este é o ganho de se estar em rede. É você ter uma penetração de mercado muito maior do que se estivesse sozinho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.